E aí, galera da primeira série, boa tarde. Que bom, hein? Ó, 10. Então, neste 25 de agosto, nesta quinta-feira, né? Nós temos aqui um convidado muito especial, que é o maior intelectual do século XVIII em Portugal. Aliás, não é propriamente o século XVIII, mas ele pega a segunda metade do século XVIII e vira para o século XIX, hein? É isso, nós vamos conhecer um pouco desse poeta satírico, né? Vamos dar uma olhadinha na poesia dele, uma olhada geral, né? E então, a galera aí da unidade escolar, Luiz Ubiraci, né? A turma aí deste Piauí todo, né? Primeira série, que ótimo, né? O Gustavo, né? O Pedro, o Alain, todos, né? Primeira série, muito bom. E então, nós temos aqui o nosso convidado Bocage, Manuel, né? Barbosa do Bocage, mas ficou muito conhecido somente como, desculpe, Bocage, valeu? Então, primeira série, olha aqui, né? Que beleza! Tá aqui a cara dele. 1865, por isso que eu disse, a segunda metade do século XVIII, né? Ele nasceu já na segunda metade, virou para o século XIX. Mais 5 anos, né? Tá aí o Bocage. 1765, né? 1805, né? É o Manuel Maria, né? Interessante, Manuel Maria Barbosa de Bocage. Ele é de Setúbal, eu visitei Setúbal, né? Tem um rio Sado, né? Que banha essa região de Setúbal. Mas por que eu estou dizendo isso? Quem é que quer saber, professor? Aí é que está o detalhe, hein? E ele ficou famosíssimo, né, com o só Bocage, né? E ele adotou um nome Árcade, não é pseudônimo, é nome Árcade, Elmano Sadino. Olha aí, olha onde chegou a curiosidade, né? Elmano é Manuel, o nome dele, né? Manuel, aí, Manuel, é o Elmano, né? Você vê que é um anagrama, né? Elmano, El de Manuel, M-O, Mano, Mano, tá aí. E o Sadino, como foi que ele arrumou esse Sadino? É aí que entra a nossa história agora. Porque Sado é o rio que banha a região dele, né? Então, a homenagem que ele faz ao rio Sado, né? E gerou Sadino, né? Aí, que beleza, não é? É o Manuel Maria Barbosa de, né? Inventaram ainda um nome francês para ele, mas não deu certo, né? Na biografia que a gente tem, não tem a expressão, o outro sobrenome, que dizem que era da mãe dele, né? De origem francesa, Le Duc, né? Não tem, é de Bocage. Bom, 18 anos, ele se alistou na Marinha, né? Tá aí, que coisa, né? Alistou-se na Marinha, né? E ele frequentava um bairro boêmio lá em Lisboa, né? A gente conhece lá, o Rocio, né? Esse Rocio também tem no Rio de Janeiro.
E aí, nessas andanças dele aí, nessas boêmias dele, né, ele conhece uma mocinha de nome Gertrudes da Cunha, de Essa. Bom, namoro vai, namoro vem, namoro vai, né? E ele usa o nome Gertrudes, ele usa Gertrúria. Imagine, tentando esconder o nome da moça, né? Que coisa, coisa ridícula, né? Imagine se Gertrúria esconde Gertrudes, está brincando, né? Bom, mas aos 18 anos ele se alista na Marinha como oficial, né? O cara era escolarizado, hein? Tradutor, o cara era do bom. Se manda para a Índia, né? Tá aqui. Foi promovido a tenente. E o cara andou, né, parte da África, da Ásia toda, né? Esteve em Damão, né? E aí, quando chegou lá em Damão, ele passou pelo Rio de Janeiro. Aí, quando passou pelo Rio de Janeiro, foi uma festa, hein, do bagaço. A galera estudantil do Rio de Janeiro, né, fez uma festa e ele desceu lá do navio, participou da festa. Ele era pop, né, cult, né, muito cult, né, muito legal, né. E aí saiu da Marinha, desertou, né, se mandou. Esteve em Macau, na China, por aí fora, né? Ele fez um longo percurso. Esse mesmo longo percurso, ele tentou viajar, fazer esse percurso, porque esse percurso foi feito por Camões, né? Imagine que coisa. O Camões no século XVI e ele no século XVIII. Uma diferença de 2 séculos aí, a viagem, né, que ele fez, né? E então, ele fez o mesmo percurso, lembrando a viagem de Camões, né? Passando pela África, pela Ásia, né? E andando em certos locais que ainda tinha a marca, né, dos portugueses. Bom, ele regressa depois de um certo tempo, né? Volta para Portugal em 1790. Epa, passou um bom tempo fora, hein? E encontra a moça, a Gertrudes, né? Casada com o irmão mais velho dele, o irmão mais velho dele, o Gil Francisco. Ah, e aí o bicho pegou. Aí o homem caiu, né? Mais ou menos esse é o perfil dele, né? Enquanto isso, ele passou a produzir. E para sobreviver, ele traduzia, praticava o jornalismo, né? Todo dentro daquele climão das ideias iluministas, né? Da França e tudo mais, né? E aí tem um pouco do rosto dele, né? Rosto comprido, né? Altura boa. Tem um poema que é um autorretrato, né? Dele mesmo, lógico, está dizendo que é autorretrato, né? E o Bocage começou a criar fama em torno do nome dele, né? E ficou muito famoso. E a turma chegando aí, a primeira série, vamos lá, depois do lanche aí, não é? Vamos que vamos, hein? Então, o Manuel, né, o Elmano Sadino, o Elmano de Manuel, o Sadino é a lembrança do rio, Sado, né, que marca a região onde ele nasceu, em Setúbal. Né? Olha aí a explicação. É por isso que o nome Arcade dele é esse aí, Elmano Sadino. Né? Ficou muito famoso, né? Em Portugal e no Brasil. Né?
É tanto que muita gente, muitos pais, né, botaram o nome dos filhos. Né? É humano por conta da fama dele. Né? Ele teve muita fama como poeta satírico. Ainda hoje, no Nordeste, tem literatura de cordel, né? E tem muitos textos que são atribuídos a ele, lógico, né? Não são dele. Então, as loucuras, né? Tem muita loucura. E aí atribui a ele, né? Tudo para vender o cordel, lógico, né? Mas ele mesmo não tem nada a ver com essas histórias malucas, né? Mas ele ficou muito famoso, né? Muito famoso pelos textos satíricos, porque os textos satíricos dele são terríveis no campo da sexualidade, né? Há momentos que ele é muito sensual, mas há outros momentos que ele é pornô mesmo, né? E ficou muito famoso com esse lado da poesia satírica, né? E aí eu vou mostrar um pouco disso aí, porque o Elmano, ele é o maior intelectual do século XVIII em Portugal, né? A gente diz século XVIII, mas na verdade você viu a data de nascimento aqui. Então ele nasceu, viveu a partir de 1865. Então é a segunda metade do século XVIII. Mas a gente diz século XVIII de uma maneira geral. Muito aventureiro, né? Foi uma pessoa infeliz, né? Porque foi uma vida de aventuras, né? Não conseguiu se estruturar e formar uma família. E tornou-se uma celebridade, né? Mas foi uma pessoa infeliz demais, né? Em 1805, ele teve um aneurisma, e esse aneurisma foi fatal para o Bocage. Valeu, galera, aí, vamos lá, hein? Vida agitada, né? Vida boêmia, infeliz. Lances dramáticos não faltaram na vida dele, né? Viagens, namoro, prisão, muitas prisões, nossa. Ele era muito liberal, hein? Ideias francesas, né? E sobrevivia, às vezes, da caridade das namoradas, né? Que passavam pix para ele, né? Mas ele mesmo não tinha dinheiro, não, né? As meninas que ajudavam muito. Mas ele foi o mais importante poeta do século XVIII e um dos mais populares, né, da literatura portuguesa e em língua portuguesa. Olha que curiosidade, não é? Não foi só em Portugal, e não é só em Portugal, né? No Brasil também. Andando aí pelo Nordeste, vai você encontra um livro, com essas loucuras do Bocage, né? Piadas do Bocage, como eu vi lá em Recife, né, e João Pessoa, né? Vários cordéis, né? Piadas do Bocage. Claro que não é o Bocage, ali é coisa que ficam inventando as loucuras e para vender bota o nome do Bocage, lógico, né? Bom, no campo amoroso ele teve muitas namoradas, né? E essas meninas, vai ou não vai, ajudavam-no financeiramente, como eu falei, não é? E também elas colaboravam para tirá-lo da prisão, porque vai ou não vai, ele estava preso, né? E essas meninas, não, os pais poderosos, né, tiravam o Bocage da cadeia, né? Interessante isso. Não foi só 1, 2, 3, 4 vezes, não. O Bocage era um sujeito perigoso, hein? E então, ele foi criando, né, essa em torno do nome dele, essa celebridade, né? E ainda hoje é muito forte, né? Por isso que eu estou apresentando para o meu primeirão aí,
essa celebridade em língua portuguesa. O Manuel Maria, né? Barbosa Leduc. Esse Leduc aí tiraram, né? Ficou só do Bocage. E no amor, bom, aí é com ele mesmo, né? Ele tem uma parte da literatura dele muito arcade, né? Mas em relação às mulheres, ele é muito convencional, né? Não tem nada, é muito impessoal, muito racional, né? Não tem, assim, esses traços pessoais, né? Ele é mais convencional, mais racional, né? Muito bom. Então, vamos só comentar mais algum detalhe para a gente poder ter uma ideia, né? 1791, ele publicou o livro dele, Rimas, né? Engraçado que esse título aqui era o título do livro de poesia do Camões. Né? Como ele queria imitar o Camões em tudo, né? Então ele botou o título, Rimas. Né? É o primeiro volume da obra dele. Né? É muito lírico esse livro, poesia lírica. Mas ele tornou-se mais famoso mesmo, foi com a poesia satírica. Essa aqui é terrível, né? Além de satírica, ela é fecenina. Pornozão, né? Por isso que ele foi apelidado aquele, né, o poeta maldito. Que dá mais ibope, sabe? Dá mais prestígio. Ele, como poeta lírico, chama muita atenção, né? Porque tem a parte arcade da poesia dele, né? Por conta da filiação dele, que foi muito rápida, na Nova Arcádia, lá em Portugal, né? Que é o início do arcadismo em Portugal, é a fundação da Nova Arcádia. Mas o que a gente chama atenção, e a gente vai mostrar aqui um pouco mais, né, é o poeta satírico. Aí ele é terrível, né? O poeta satírico. Né? Esse traz muito erotismo, né? Pornozão brabo, muita crítica. Muita crítica ao clero, né, aos exploradores em Portugal, né, porque na cabeça dele está marcado de liberalismo político. Né. A poesia dele, de certa forma, ela tem um clima documental. Né. Isso é o que faz ainda com que o nome dele esteja constantemente vinculado aos estudos da literatura em língua portuguesa, né? Essa parte documental. Porque as sátiras, quer queira, quer não, elas trazem detalhes, né, sociais. Né? E esses detalhes sociais têm esse clima de documentação da realidade. Né? Lembro do Gregório de Matos, né? O primeirão aí, o Gregório de Matos, né? Em que a poesia satírica dele é documental. Né? E o Bocage não fica atrás. Né? É terrível, muito isso aí. Então nós vamos dar uma olhadinha em vários textos dele, né? Como poeta arcade, como poeta, né, lírico, e como poeta satírico, principalmente, o poeta satírico. Ok, então, que beleza, né? Olha aí, olha aí. Olha aí o Bocage, bonitão e tal, né? Bem vestido, né? Isso é um bico de pena de um artista, né? Nariz um pouco comprido, vestuário da época, né? Ele era elegante, né? E aí tem esse texto, que é um autorretrato, né? Ele mesmo, lógico, ele é o autor do texto. Né?
é um autorretrato, né? Magro, de olhos azuis, né? Carão moreno, né? Ele tinha um rosto um pouco longo, né? Bem servido de pés, né? Meio na altura, né? Estatura boa, né? Triste de face, o mesmo de figura, né? Nariz alto no meio e não pequeno. Então está aqui. Essa pintura, melhor dizendo, esse bico de pena, aqui, né? É um tipo de pintura, né? É uma arte feita de grafite, bico de pena, né? Tinta, mas bem feito. É um trabalho, é um espetáculo, né? Que vem o vestuário dele, né? Ele se vestia bem, né? Cuidadoso, né? Por isso que ele meio pop aí. É top e pop, né? E aí a mulherada, ó, pix para ele, né? Foi o que aconteceu, né? E aí ele diz, incapaz de assistir num só terreno, de morar num só lugar, mais propenso ao furor do que à ternura, ou seja, mais zangado, né? Ele não era, assim, muito fácil, né? Fácil só para as meninas, né? Mas era um sujeito muito zangado. Bebia muito, como ele diz aqui, bebe de níveas mãos por taça escura, né? De zelos infernais, letal veneno. Pronto, né? Vinho, bebida forte e tal, era com ele mesmo. E ele continua, né? Devoto incensador de 1000 deidades, ou seja, namoradorzão brabo. Digo, de moças 1000, né? Num só momento, inimigo de hipócritas e frades. Eita, aqui ele atacava os hipócritas e os frades, né? Por isso ele foi para a cadeia várias vezes. E as meninas, né, tiravam o Bocage da cadeia, né? E aí ele debocha e diz, eis, Bocage, em quem luz algum talento, né? Ele está dizendo que tem algum talento, luz no talento dele, né? Saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou cagando ao vento. Mas que porra foi isso? Primeirão, tá vendo aí? Mas que cena, né? É uma coisa muito doida esse Bocage aí. Então você vê, né? Ele, no soneto dele, o autorretrato, né? Ele descreve o jeito dele, descreve, né, que é namorador, né, cheio de aventuras, bebe, né? Mas no final ele diz, ele entra na parte satírica, né? Eis Bocage, em quem luz algum talento, né, saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou cagando ao vento. Mas que coisa mais doida. Ou seja, em vez de estar no banheiro, ele está num descampado, né, fazendo o serviço. Pois está aí o Bocage, né? Nesse soneto ele diz tudo dele, né? Da vida dele, né? E descreve fisicamente quem é ele, né? Magro, de olhos azuis, aí levando uma vantagem boa, olhos azuis, né? Carão moreno, bem servido de pés, meio na altura, né? A altura nessa faixa de 1,80, por aí, né? Triste de face, o mesmo de figura. Nariz alto no meio e não pequeno. Ele está dizendo que é incapaz de namorar uma menina só, uma de cada vez, né? Bebe muito, e cheio de menina, né? Esse é o detalhe. E ataca os hipócritas, e ataca os frades, né? Atacou o clero muitas vezes, e por conta disso foi para a cadeia, né? Esse é um detalhe muito curioso.
do Bocage, né? E tantas vezes que ele ia preso, né? Aquelas namoradas e tal, pedia aos pais, homens poderosos, né? Que tirasse o Bocage da cadeia. E tiravam. É interessante isso aí, né? Pois está aí o sujeito, né? Perigoso todo, né? Mas em 1805, um aneurisma o tirou, né, das meninas, né? O tirou da literatura, né? Tirou da produção, mas ficou o que ele produziu. Nós temos a obra completa dele, né? Grande artista, né? Uma beleza. Então está aí a sátira que ele faz, né? Em que se achou aqui, ó, lá no meio do mato, né? Tá aí. Eita, Bocage doido, viu? Tá vendo aí? Hein, Daniel? Fernanda, a galera toda aí, né? Tá aí o Bocage. Perigoso. E tem mais. Aqui é o Bocage, né? Mais uma representação dele, né? Numa imagem razoavelmente bem definida, né? Bico de pena, ele sentado, né? Escrevendo, pensando. Para ganhar um pouco da vida, ele produzia para jornais, né? E traduzia, né? Traduzia do inglês, do francês e do alemão. Ele era bom, hein? O cara era culto, né? E bonitão, então, tome sátira. Mas aqui, neste texto, é um momento da vida dele em que ele é um poeta, Árcade. Aí, galera, né? Parte da obra dele é Árcade, dentro daquele clima do arcadismo, né? Que propõe uma vida simples, né? Aquela áurea mediocritas, que a gente já falou por aqui, né? E então, aparecem as pastoras, aquele idílio amoroso no campo, né? Aquele fingimento poético do arcadismo, né? Olha a Marília, que delícia, né? A Marília é uma pastora, né? Cuidado, porque a Marília era uma pastora, qualquer poeta podia usar o nome dela, né? No Brasil ficou muito famoso o livro Marília de Dirceu, do Tomás Antônio, né? Então, aí, se você não sabia de quem é, você vai de quem é esse texto que tem a Marília? É do Tomás Antônio. Não, é de um autor português, você vai saber por quê. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo, olha aí, Portugal, o grande rio Tejo. Né? Então não podia ser no Brasil, lógico, né? A primeira pista logo, né? Essa aí. Olha o Tejo a sorrir-se. Olha, não sentes os zéfiros brincar por entre as flores? Zéfiros são os ventos, né? Vê como ali beijando-se os amores, né? O A maiúsculo, o Z maiúsculo, os amores, né? Aquelas coisinhas de criança brincar com o cupido, né? Incitam nossos ósculos ardentes. Ei-las de planta em planta, as inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Mas é muito interessante, né? É bem Árcade aqui, né? Mas nem sempre ele vai ser Árcade. Aí já, um certo tempo depois, ele começou a produzir, já quase dentro do clima do romantismo, né? Além da poesia satírica, que é terrível na obra dele, né? Você viu lá o autorretrato, né?
o último verso, né? Por ali você tira o resto, né? E é porque ali é só um detalhe mínimo, né? Não revela tanta pornografia, né? Mas é nesses textos pornográficos dele, né? Ele vai revelando muita coisa da época, né? Do clero, né? Os frades e os hipócritas, né? Que ele chama, né? Terrível ele, né? Mas aqui é um exemplo da poesia árcade, simples, né? Naquele arbusto, o rouxinol suspira, ora nas folhas a abelhinha para, ora nos ares suspirando gira. Ele cria umas imagens interessantes. Que alegre campo, né? Que manhã tão clara. Mas, tudo que vês, se eu não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Grande Bocage, né? Esse soneto é ele tipicamente árcade, né? Com aqueles ideais da vida simples no campo, né? O contato com a natureza, só fingimento, lógico, né? Isso aí é o arcadismo, né? É criar imagens do campo, né? Na literatura. Lógico que ele não vivia no campo, né? Ele vivia em Portugal, em Lisboa, Coimbra, Porto, né? Mas era Lisboa, né? Apesar de ter nascido muito próximo, que Setúbal é uma região muito próxima, depois do Rio Tejo, né? Mas a vida dele foi em Lisboa, onde circulavam os jornais, ele traduzia, ganhava o troco, fazia sátiras, né? E tome cadeia, né? Esse era o detalhe mais curioso. Não tinha como uma criatura dessa formar uma família, né? Não tinha estabilidade política, não tinha estabilidade econômica. Então, vai, não vai, chave nele, né? Cadeia nele. Ninguém ia arriscar constituir uma família com uma pessoa, né, que vivia dessa maneira, né? O preconceito era grande, mesmo sendo um super intelectual, né? Valeu aí, primeirão, muito legal, muito bom, né? Tem mais, né? Eu aqui trouxe uma questão, né, para a gente ver. Bocage, né, o Elmano Sadino, em parte de sua obra, cuidado, hein? Porque a obra dele é muito vasta, então parte da obra dele cantou momentos de felicidade, né? É a literatura árcade, realizáveis em cenários idílicos, é o arcadismo. Lugares campestres, idealizados, né? Perfeito para acolher casais enamorados. É o caso do soneto que a gente mostrou, né? Ele diz, abelhinha, olha os ventos e tudo, mas com você, aí é que é bom. Né? Depreende-se da leitura do soneto que o poeta, não tem como comparar, né? Não é a intenção dele, não é a letra A, né? Não serve. Né? Não predomina a subjetividade, né? E nem complexa, nada disso. Ele é muito simples. Mas olha a letra C, que é o ideal, né? Árcade, né? Olha a letra C. Volta-se para a natureza, você viu aí os ventos, abelhas, borboletas, né? Em defesa de uma vida simples, né? E cenários contemplativos. Beleza, a essência é essa aí. Né? Aí sim, você tem a essência. Né? É uma parte da obra dele que é árcade, que parte da obra dele
já é de transição para o romantismo. E assim, uns 60% da obra dele é sátira. Aí o bicho pega, viu? Você não tem ideia, né? Eu não ia trazer textos pornográficos, né? Isso aí é uma leitura mais individual. Mas mesmo assim eu escolhi, né, um texto para representar a poesia satírica do Bocage, claro. Só me vem Gregório, né, do Barroco. Tá legal? Pois vamos lá, primeirão. Ei, galera da primeira série, né? Desta quinta, né? Que beleza. Olha, só coisa boa, né? É o Bocage, né? É o Elmano Sadino. O Sadino aí é uma homenagem que ele faz ao rio, da região dele, né? É o Rio Sado. E o Elmano é Manuel. Então, explicado aí o nome Árcade que ele usou, né? Eu tenho muitos textos dele, muitos sonetos. Ele é um sonetista brilhante, maravilhoso, né? Um sujeito de muita competência poética, né? Vamos ver outro. Bom de pataia. Eita. Agora dá para... as meninas, dá uma olhada agora nos olhos dele, né? É o poeta lírico pré-romântico, né? Você vê agora uma outra postura, né? Papel aí, né? Mão na cabeça, rosto um pouco comprido, nariz, né? Como ele disse, né? Naquele autorretrato, olhos azuis, né? Carão moreno, né? Tá aí o Bocage, né? E aqui eu trouxe um soneto, né, pré-romântico, né? Ele já se saindo, né, do arcadismo. Eu acho que aí já está mais ou menos por volta de 1800, né? Porque ele só tem mais 5 anos, né? Ele já está numa fase de transição, né? São muitos textos, muitos sonetos nessa fase, né? E aí já vem a questão da morte, né, dentro da obra dele. Né? Ó retrato da morte, ó noite amiga. Aí é o clima do romantismo já, né? Não é o soneto todo, mas já tem momentos em que ele já vai pincelando, né, o romantismo, vai antecipando, né? Por cuja escuridão, então você tem morte, noite, escuridão, suspiro, né? Ou seja, já estou desejando a morte, né? Suspiro há tanto, né? Calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos, secretária antiga, que coisa! Ele chama a morte de secretária, pode um negócio desse, né? Eita, Bocage perigoso, né? Pois manda amor, né? E aí ele usa o A maiúsculo, né? Manda o Cupido, Eros, né? Que a ti somente os diga, né? A confidência com a morte. Você vê, o clima já é bem diferente da poesia do arcadismo, já é um clima dentro do romantismo, né? Dá-lhes pio, piedade, agasalho no teu manto. Ouve-os como costumas, ouve, enquanto dorme a cruel, que a delirar me obriga. Ou seja, ele já está numa fase que se aproxima daquela poesia de morte, né, de tédio, de orgia, de depressão, né, do romantismo, né?
E vós, ó cortesãos da claridade, fantasmas vagos, mochos, piadores, inimigos como eu da claridade. Então, aí já é uma declaração mesmo da opção pela noite, que é a morte, é claro, né? Em bandos acudi aos meus clamores, quero a vossa medonha sociedade. Olha que coisa, né? Secretária, sociedade, com a morte, pode. Quero fartar meu coração de horrores. Já é um clima bem diferente, né? Muito diferente do arcadismo, né? E aí essa pintura é a óleo nessa pintura, né? O pintor não tem uma fonte, o crédito, né? Mas o vestuário da época, ele muito elegante, o lenço, que Portugal é frio, hein? Tem uns meses um pouco quente, mas no geral é frio. Então o frio, ele gera elegância, né, no vestuário, né? Para as mulheres, para os homens, né? E ele magro, alto, né? Bem vestido, né? Tem, né, o lenço, né? O colete, né? E a capa, né? Tá aí o Bocage, Manuel Maria Barbosa né? Galera da primeira série, as meninas aí, o que sobressai nessa pintura a óleo, né? No rosto dele? Claro que são os olhos, né? Lógico, né? Ele não diz lá no texto dele, né? Vamos voltar só para mostrar o texto do autorretrato, né? Olha aí, aqui. Magro, olhos azuis. Aí. Aqui não, porque o bico de pena é preto e branco, né? Mas lá no texto, quando chega, ó. Aí sobressai bem, né? O pintor foi muito preciso e destacou, né, os olhos, né? Mas vejo mais coisas aí, né? Esse retrato a óleo, né? O fundo, né? A parte de fundo é escuro, né? Por isso que eu escolhi essa pintura com o texto, né? Porque o texto já é aquele texto em que ele já está se aproximando e já prefere a morte, não quer mais, né? Imagine, né? Mas para a época ele se cansou, né? Cansou de aventura, de infelicidade, uma vida infeliz, né? Nasceu em 1865, faleceu em 1805, né? Então, para a época, para ele já estava de bom tamanho, né? Pelo sofrimento dele, né? Sofrimento em tudo. Então, ele chama de secretária, a morte, né? Noite amiga. Ele é todo, né? Já está no clima mesmo, né? Ó retrato da morte. Noite amiga. Secretária antiga. A morte é coisa antiga, né? E aí ele vai, né? Ele vai chamando, né? Sociedade, né? Ele diz que quero a vossa, né? Medonha sociedade. Que coisa, né? Manda amor que a ti somente os diga. Fazer a confissão, né? É curioso, né? Pois de galera do primeirão está aí o Bocage. Um poeta imenso, um artista grande, né? Maravilhoso, né? E tem mais, hein? Vamos ver? Aê, uma questão aqui para temperar, né? O soneto que você leu, diverge
do neoclassicismo? É a pergunta, né? Diverge, olha aí. Você percebeu? Claro que diverge, né? Diverge, sim. Sim, onde tiver sim, você vai dar uma olhada. Tem letra B e tem letra E. Né? E a letra B, ó, sim, porque reflete angústia existencial, concordo. Já está bem marcado de subjetividade. A letra E não pega legal. Não é um soneto harmonioso e equilíbrio. Se assim fosse, seria Árcade. Então ele diverge com esse soneto, né? Então a letra B responde. Muito bem. Sim. Reflete a angústia existencial, a subjetividade. Muito legal. Muito bom mesmo. Tem mais, hein? Quem é ou o que é a cruel? Né? Interessante, né? Voltar ao soneto para você. Ó retrato da morte. Né? Ó noite amiga, por cuja escuridão suspiro há tanto, calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos, faltou o S ali, secretária antiga, pois manda amor que a ti somente os diga, dá-lhes pio, agasalho do teu manto, ouve-os como costumas, ouve, enquanto dorme a cruel. Opa! Quem é a cruel? Está falando de quê? Galera, ele está falando da morte, né? Então, a letra B é perfeita aqui, ó. A cruel é a morte, né? Muito legal, muito bom. Tem mais? Claro que tem. Né? O soneto lido apresenta o eu lírico, marcado pelos aspectos opostos ao universo claro e equilibrado do arcadismo. A gente viu, né, que é divergente. Em vez do equilíbrio, ocorre o predomínio da emoção. Já está descambando para o romantismo. Né? Em vez de objetividade, o subjetivismo. A morte como saída para a angústia de viver. Infere-se que o soneto apresenta pessimismo existencial. Não tenha dúvida disso. Né? Ele está para baixo. Está um pouco depressivo. Né? Wanderson, que beleza, a galera toda aí, hein? Tem mais um pouco. Olha aí, aqui, esse poema é o máximo, né? Mais uma arte dele aí, não é? O poeta e o seu modelo. Então tá lá, do lado esquerdo, o Bocage, do lado direito, o modelo dele, né? Camões, olha aí o Camões, que produziu a grande epopeia das navegações. Então aqui atrás você tem uma nau, né, uma caravela, e aqui o olho dele, né, direito, né, vazado, né, a coroa de louros, né, é o Camões, né, o grande modelo dele, né, onde ele clamou muito. Né. Ele fez viagem pelo mundo todo tentando imitar o Camões. Né. Tentou o naufrágio, aquela confusão toda, não constituiu família, assim como, né, o Camões também, que não constituiu, e pegou bem. Vamos conhecer o texto? Camões, grande Camões, que lindo, né? Está aí o reconhecimento, né? Camões, olha o carinho, né? Grande Camões,
quanto, né? Semelhante acho teu fado, teu destino, né? Ao meu, quando os cotejo, quando comparo. Igual causa nos fez, perdendo o Tejo, né? Se afastaram do rio, viajaram muito, né? Arrostar com o sacrílego gigante. Arrostar é dar de cara, né? Com o cabo, né? Das tormentas, né? Que é o gigante Adamastor na obra do Camões, né? É com, né? Tira o M e fica có, aqui, galera, ó, primeira série, olha aí, como tu, junto ao Ganges, rio da Índia, o rio sagrado, né? Camões passou por lá, o Bocage também. Como tu, junto ao Ganges sussurrante, da penúria cruel no horror me vejo, ou seja, ambos foram pobres, tiveram muita dificuldade financeira, né? Como tu, gostos vãos, não tiveram sucesso com as mulheres, né? Namoravam e as pessoas caíam fora. Foram infelizes, que em vão desejo, também carpindo estou, chorando, né? Está na pobreza, né? Saudoso amante, ludíbrio, como tu, da sorte dura, ou seja, a sorte não foi legal para nós dois, né? Meu fim demando ao céu, né? Perto da morte, pela certeza de que só terei paz na sepultura. Modelo meu, tu és. Mas, ó tristeza, se te imito nos transes da vida, né? Ou seja, eu imito você nos problemas da vida, mas na arte não, você é muito superior, é o que ele diz aqui no final. Não te imito nos dons da natureza. Puxa, que reconhecimento, né? Ou seja, eu tenho certeza que você é um gigante. Por isso que ele diz, grande Camões, né? É um soneto de altíssimo nível, né? E estamos lá, hein? Olha aí! Estamos fechando nossa aula aí, né? Com essa questão belíssima do soneto, onde ele se compara, né? Comparou a vida dele, os problemas, a infelicidade do amor, andou pelo mundo todo como Camões e tudo, etc. Imitou, tentou imitar de todo jeito. Mas tem uma parte aí que não deu certo. Oi, Maria Clara, galera da primeira série, vamos lá, hein? Estamos fechando nossa aula, hein? E diz aí, no soneto, Bocage estabelece vários paralelos, né, entre sua vida e a de Camões. O soneto é para isso, né, ele estabelece esse paralelo aqui, ó, né, da vida dele, né, vida de problemas, infelicidade, prisões, naufrágio, deserção, viajou à Europa, África, Ásia. No entanto, no segundo terceto, né, que é a última estrofe, depois de afirmar que Camões é o seu modelo, né, e no soneto inteiro ele afirma, ele lamenta. Mas, ó tristeza! Bem, qual é o motivo da lamentação do Bocage? Esse detalhe é curiosíssimo, né? Vamos voltar para a gente só verificar qual é o motivo, né? Ludíbrio, como tudo, a sorte dura, né? Ou seja, a sorte ludibriou a gente. Meu fim demando ao céu, né? Meu fim é morrer mesmo, né? Pela certeza de que só terei paz na sepultura. Do jeito do Camões, né? Viajou o mundo todo, foi infeliz, complicou-se no amor, aquela confusão toda, né? Modelo meu tu és, né? Ele afirma isso com toda a competência. Mas, ó tristeza, se te imito nos transes da ventura, não te imito nos dons da natureza. Agora dá para a gente responder bem, para a gente fechar, não é?
Então, vamos lá, galera. Então, mas, ó tristeza, qual é o motivo da lamentação dele? Não está à altura, né? Olha a letra C aqui. Ele não é, ele diz, ele sente, sabe, que não está à altura na arte de escrever. Ele chama Grande Camões, né? Olha, primeirão, que legal, hein? Que beleza. Valeu? Até o nosso próximo encontro. Tchau, primeirão. Valeu, hein?